Quando uma CAT deve ser emitida? A Lei 8.213 de 91 define as circunstâncias do que é um acidente de trabalho e, consequentemente, quando a CAT deve ser emitida pela empresa. Existem três tipos de acidente de trabalho. O que chamamos de acidente típico é o que ocorre com o empregado no exercício das suas funções. Pode ocorrer dentro da empresa ou fora da empresa. O acidente de trajeto, que é aquele que ocorre com o empregado no percurso residência-trabalho ou trabalho-residência. E o terceiro é a doença ocupacional, que é quando ocorre a aquisição de alguma doença, de alguma patologia pelo empregado em decorrência das funções exercidas, das tarefas a que aquele trabalhador está submetido no ambiente de trabalho. A CAT é uma comunicação oficial feita ao INSS, em que a empresa vai relatar a ocorrência do acidente de trabalho ou da doença ocupacional. A empresa deve emitir essa CAT pelo prazo de até um dia útil após a ocorrência dos fatos, ou, no caso de morte, a emissão da CAT deve ser feita de forma imediata. A emissão da CAT comprova a realização do acidente ou da doença ocupacional e dá alguns direitos ao trabalhador, como, por exemplo, a estabilidade de até um ano após a alta médica. Nesse período, o trabalhador não poderá ser demitido sem justa causa. Essa estabilidade vai ocorrer desde que o afastamento tenha se dado por acidente de trabalho ou doença ocupacional por mais de 15 dias e que tenha recebido auxílio desse período. No caso, auxílio doença acidentário pago pelo INSS. Se ocorrer, por exemplo, no trabalhador, após a saída do emprego, descobrir uma doença ocupacional, ou seja, ele só descobriu após a extinção do seu contrato, que ele adquiriu uma doença em decorrência das funções que desempenhava. Nesse caso, ele pode ser reintegrado e vai ter direito à estabilidade, mesmo não tendo recebido ainda auxílio do INSS. Um outro ponto é que a empresa ficará obrigada a realizar o recolhimento do FGTS durante todo o período de afastamento do funcionário enquanto estiver doente. Um outro ponto que também está previsto, inclusive em súmula do TST, é a manutenção do plano de saúde. Durante todo o período de afastamento em decorrência de doença ocupacional ou acidente de trabalho, o empregado continua podendo utilizar o plano de saúde fornecido pela empresa. Em relação também a questões previdenciárias, o fato de ter adquirido uma doença ocupacional ou ter ocorrido um acidente de trabalho melhora o valor do benefício desse trabalhador e ainda faz com que não haja carência para receber aí o benefício de auxílio doença acidentário. Dependendo do caso, da gravidade da doença adquirida ou do acidente ocorrido, o empregado ainda pode pleitear judicialmente indenizações de medicamento, tratamento, em relação a eventual sequela física que possa ter ocorrido. E se for o caso, que aí somente com fatos mais extremos, pode ocorrer aí a necessidade de um pensionamento, que seria no caso de alguma incapacitação daquele trabalhador para desempenhar novamente suas funções. Então, se houver alguma sequela relativa à doença ou ao acidente de trabalho, o empregado ainda tem direito a um pensionamento vitalício pela redução da sua capacidade laborativa. Assim, é importante que qualquer acidente de trabalho ou suspeita de doença ocupacional, que o empregado exija que a empresa faça a emissão da CAT, que é o que vai resguardar os seus direitos em relação às questões previdenciárias e às questões trabalhistas.